Podcast Inteligência Orgânica no ar, mais uma vez. Muito obrigado para você que segue aqui firme e forte, resistente. Eu digo que esse é o podcast com maior prestígio e menor público. Então você que resiste aqui a esse papo, que ele é na essência pessimista sobre o futuro, sobre como a gente encara. E eu já estou colocando no coletivo, porque eu recebo comentários, Alexandre, de pessoas que se identificam também com esse meu momento. Isso é muito bom, né? Esse é um ponto positivo dessas redes sociais que eu me revoltei, que eu não gosto mais tanto, mas que vivo disso também. E se você está me assistindo, você está assistindo num pixel, esse pixel que nada mais garante que é real. E o pessimismo do Inteligência Orgânica surge justamente disso, mas toda essa introdução de 1 minuto e meio aqui, enorme, falando para você, agradecendo por você estar aqui, é um agradecimento que eu estendo ao meu convidado de hoje, que obrigado. Vai me ajudar. Muito obrigado por estar aqui, Alexandre. Prazer te conhecer. Alexandre Coimbra Amaral, que eu conheci por meio da minha esposa, Isabela, porque a gente começou a consumir os podcasts que você participou, também vídeos na internet, seu conteúdo no Instagram. Se existe uma coisa positiva das redes sociais que eu trago hoje, é justamente a possibilidade de a gente conhecer pessoas como você, em um mar de um monte de pessoas que eu não queria conhecer. Ah, sem dúvida. E eu acho que as pessoas estão começando a aprender a fazer uma curadoria um pouco mais inteligente de quem ela segue. Eu sinto esse novo momento na relação das pessoas com a rede social. Você sabe que quando eu fui, em 2018, criei uma agência que era focada em criar conteúdo digital de pessoas com bom conteúdo offline, eu acreditava nisso, Alexandre, mas de uns 1 ano e meio, 2 anos para cá, com essa aceleração da inteligência artificial, com essa intensificação da polarização entre as pessoas e principalmente com essa virada de 2024 para 2025, em que Zuckerberg, Elon Musk, Donald Trump já declararam, olha só, isso aqui é sim uma máquina de controlar pessoas em outros países, estamos aqui defendendo o nosso. Então, a partir de agora, não tem mais segredo. Não é não é uma suposição. Não é uma suposição, é declaradamente perverso, de certa forma. Isso me deu uma repulsa e eu encontro pessoas que estão também tendo essa repulsa, mas a pergunta inicial desse podcast é sempre a mesma. Eu sou um pessimista em relação ao futuro, o podcast surge disso, Alexandre, e eu peço sempre para os meus convidados, talvez, uma palavra de esperança e de otimismo. Será que essa palavra vai vir de você? Seja muito bem-vindo. Olha, é um prazer enorme estar aqui nessa conversa. Imagina. Eu já te assistia e eu sei exatamente do que se trata, o Inteligência Orgânica, mas eu quero falar da minha resposta, começando da seguinte maneira. Eu precisei escrever um livro sobre esperança. Muito atingido pelas flechadas do nosso tempo, né? Assim, que foram me abatendo mesmo, foram destruindo um tanto da minha energia vital. E eu fui me vendo num certo desvanecimento assim do meu tônus para levar o meu cotidiano, que não era uma depressão. Eu sou psicólogo, estudei para isso, eu sei identificar o que é uma depressão, e eu percebi que eu estava carente de esperança. E aí eu comecei uma jornada de escrita sobre isso, para entender como é que a gente pode construir esperança num tempo como o nosso. E aí eu fui para os autores que eu adoro ler quando esse tema é necessário, né? O primeiro deles é Paulo Freire, que é o meu maior pai teórico, assim. Eu sou um psicólogo freiriano. E depois eu fui para Ailton Krenak, que para mim é uma referência de voz, de uma voz que já foi atípica. Eu sinto que a força propulsora de mundos que o Ailton tem já está transformando a voz dele numa voz muito mais abertamente aceita no cenário brasileiro, né?
E aí eu fiz esse livro, A Esperança a Gente Planta, em que uma das coisas que eu discuto é que esperança não é uma coisa, primeiro, que não vem de fora, segundo, que não é uma coisa que é o oposto do pessimismo, porque o otimismo também me parece imaturo diante de uma realidade como essa que a gente tem vivido, né? Portanto, você vai ter sempre essa ambivalência para lidar com ela entre pessimismo e otimismo. Talvez nós todos sejamos compostos dessas duas forças o tempo inteiro, nesse tempo. E para mim a produção de esperança significa a única saída, né? Assim, a nossa única saída é produzir esperança, né? Produzir esperança do jeito que dá. Primeiro, não acho que é uma produção individual. Então, para mim, esperança é uma variável anticapitalista, anti-individualista, né? Contra-hegemônica, de galera. Uma atitude fomentada no encontro entre pessoas com pessoas que estão a fim de produzir uma diferença no mundo, por menor que ela seja, né? Então ontem, por exemplo, vou te dar um exemplo bem prosaico. Eu e a minha companheira, nós moramos em Cotia, aqui pertinho de São Paulo, mas a gente mora numa região mais mato, assim. O Gregório do Vivier fala que Cotia é mato gourmet. Mas então a gente mora nessa região. É um mato de condomínio. Assim. Mas eu moro ali na divisa com o Embu das Artes, então é bem verde ali. Legal. Ainda. Temos que colocar esse ainda, infelizmente, né? Mas ontem estávamos eu e a minha esposa fazendo um trabalho de transformação de um pedaço da nossa casa, do terreno da nossa casa, do jardim da nossa casa, numa agrofloresta. E eu fiquei ali, né, com ela o dia todo, colocando compostagem, plantando hortaliça, colhendo folha seca, transformando folha seca em humus. E depois, no final do dia, a minha sensação era de muito bem-estar. Então, eu disse para ela, eu acho que é disso que eu estava falando quando eu estava falando de plantar esperança, sabe? Às vezes é na microesfera da vida mais cotidiana, mais banal, que você consegue encontrar oxigênio para lidar com esses desvãos do nosso tempo. Sim, e acho muito bacana você citar o Paulo Freire, porque a minha brincadeira aqui do podcast é que eu sou um pessimista proativo, que é o pessimista que tem esperança do verbo esperançar. Sim. Né? Ao contrário do que o meu pai fala, que o pessimista é alguém que é um vagabundo por excelência, que é só cruzar os braços e esperar. Já que vai dar errado, eu vou cruzar os braços. Não, é porque eu acho que vai dar merda que eu tô fazendo esse diálogo com pessoas buscando justamente a esperança que seja de fazer alguma coisa, a esperança que a gente vai atrás, né? Porque não adianta só ter esperança de esperar, né? Esse exemplo que você deu é um que já chegou aqui, por outras pessoas, ou seja, do nosso contato com a natureza, né? Sim. Onde a gente se reconecta, onde a gente consegue ter mais pausa. E eu acho que a inteligência orgânica mora aí também, né? Na arte, no que a gente consegue fazer que é mais lento. Só que, Alexandre, como que a gente transforma isso em algo que seja mais amplo? Porque ele continua sendo uma experiência gourmet, talvez? Sim, super gourmet, super nichada, porque enquanto os homens exercem seus podres poderes, a gente não vai ter isso como discurso hegemônico. Então, é pelas frestas. Eu acho que é uma atitude de buscar as frestas, onde elas existem, e chegar ativamente, como você disse, ativamente. Então, por exemplo, conversando com estudantes, sabe? Plantando esse discurso numa juventude que está muito ansiosa e que está se sentindo asfixiada pela própria ansiedade, né? Teve um estudante secundarista
nem sei se fala mais assim, eu achei essa fala bem de velho. Ensino médio. Ensino médio. Teve um estudante de ensino médio que chegou para mim e disse assim: você já parou para pensar que a sua geração pode ser a última que tem o direito de envelhecer? Porque eu não sei se o mundo vai acabar antes de eu ficar velho. Então, eu estou tendo que pensar numa vida sem essa referência temporal que todo mundo pensa para projetar uma biografia. Sim. Né? Então, essa fala desse cara tem a ver com essa ansiedade de existir nessa idade, nessa geração, nesse mundo que o tempo inteiro tem uma narrativa como se fosse um mundo em decomposição definitiva, né? De carpe diem. Exatamente, de carpe diem, mas também de um problema, porque na idade dele, né, segundo grau, ali, o que está se pedindo dele é projete a sua vida, né? Sonhe com uma profissão, desenhe um projeto profissional para você. Então, para mim, essa geração está entrando nesse paradoxo, está ficando muitas vezes encalacrada nesse paradoxo entre que tempo eu tenho para sonhar, para projetar esse futuro, em detrimento de tudo o que está sendo dito e que vocês dizem assim com a maior disfarçatez, né? Sobre a ponto da palavra apocalipse está tão assim, gasta que já virou piada, meme. Total. Né? Mas para essa juventude, por exemplo, não é uma brincadeira, eles estão muito preocupados. Então eu acho, por exemplo, que uma das formas de ampliar é ir para essa geração, escutar essa geração e apoiá-la nos processos de desenvolvimento que eles precisam, sabe? Que é uma forma da gente cuidar dessa planta, sabe? No humano. Sim. Sabe? Com experiências mais sensoriais, a questão dos soft skills, que às vezes é muito falado nas empresas, mas embaixo de um pano também mercadológico, né? Sim. E de produtividade que só aumenta essa doença, talvez. Alexandre. Nas empresas é outra história, né? É outra Se você quiser, a gente fala um pouco disso, porque talvez seja onde eu trabalhe mais hoje. Então, nas empresas que olham com essa geração, talvez sempre olharam para a geração mais nova com uma questão de preconceito, assim, mas olham principalmente para essa com desesperança. E sobretudo julgando essa geração por eles, por exemplo, não quererem ser líderes. Né? Esse é a grande treta transgeracional nas empresas hoje. Né? As gerações anteriores, os 50 a mais, como nós aqui, até um pouquinho aí da geração do seu pai, preocupados com esses jovens que estão chegando e falam assim, eu não quero ser como vocês. Então, eu acho que o conflito geracional nas empresas está partindo de uma ferida narcísica. Né? Assim, como assim? Eu sempre fui acostumado a ver aqueles que galgavam cargos e posições e títulos como as figuras inspiracionais da vida de outrem, dos menores, dos hierarquicamente inferiores, dos mais jovens, dos júniors, né? O sênior influenciando o júnior. De repente o júnior está dizendo, sênior, eu não quero a sua vida. Eu não quero ter um burnout por ano. Total. E achar que isso é vida. Eu não quero. E assim, esse tipo de fala é muito dolorosa de escutar, porque ele está confrontando a nossa geração com toda a biografia que a gente fez. E uma coisa que eu vejo muito é que também, conforme a gente vai ficando mais velho, eu já disse isso aqui em outros episódios, a gente vai ficando apaixonado pelo nosso sofrimento, né? A gente, ou seja, eu passei por isso. Isso aí, você quer moleza. Eu que tive um chefe que ficava na minha cola. Eu trabalhei em jornalismo, eu trabalhei em redações que eram altamente assediadoras. E esse folgado aí que tá chegando agora não quer passar por isso. Então, eu vejo isso conversando até com pessoas mais velhas, como, mesmo com uma cabeça boa, a gente acaba ficando apaixonado pela nossa história e pelo nosso próprio sofrimento, e a gente quer
que a outra pessoa passe por isso para ter esse benefício que a gente tem hoje de quer chegar nesse lugar. Não só por isso. Posso falar uma coisa, pode ser dolorosa? Pode. Eu acho que a gente tem inveja. Eu acho que a gente tem inveja dessa geração eu concordo. que vive uma experiência mais livre, que pode nomear a violência com mais liberdade cultural. Tem lastro na cultura já para falar de violência. Total. Né? Quando a gente era criança, eu, por exemplo, vivi muito bullying na escola. Mas não existia esse nome para o que eu vivia. Sim. Quando eu comentava do meu sofrer com algum adulto, vinha uma operação cala a boca, do tipo, é isso mesmo, coisa de menino, você tem que não ligar para isso, o problema é que você liga demais para isso, né? Então, a culpabilização da vítima era a tônica da cultura. A partir do momento que você nomeia uma violência, você abre um espaço de um diálogo na sociedade que liberta um monte de gente e que recoloca e que reposiciona a cena num outro patamar. Total. Então, acho que quando a gente olha para essas gerações atuais, que em cima já de ter vivido esses diálogos construídos na sociedade para todos os lados, já podem tomar decisões mais conscientes e falar assim, isso aqui eu não quero. Não é possível que essa seja a única forma de vida. Então, isso está acontecendo em todo lado, né? Por exemplo, mulheres chegando à idade fértil dizendo, não sei se eu vou querer ser mãe, né? Questionando a maternidade compulsória, né? Que até a geração anterior isso era default. Assim, você tinha que ir. E se você não fizesse isso, é porque você não conseguia, porque você não podia, porque tinha um impedimento orgânico, mas não pela via do desejo. Total. Né? Então, essa ideia de que a gente olha para uma geração mais livre para definir a própria narrativa e para pensar de forma mais pluralista o próprio caminho, isso é invejável. Concordo, mas você acha que eles estão apresentando um outro caminho viável? Ou seja, eles negam o que a gente fez, mas não é como se eles estivessem dando uma alternativa em que as coisas continuem sustentáveis, assim, porque você acha que existe um outro caminho viável para eles? Eu acho que tem, por exemplo, coisas que eles têm feito que não estavam disponíveis para a nossa geração e para as gerações anteriores, que é conjugar várias carreiras ao mesmo tempo. Né? Assim, eu quero ser médico e DJ. Assim, isso não estava prescrito como uma possibilidade. Total. Né? Inclusive, mesmo que você tivesse tempo, não era socialmente desejável que um médico, uma pessoa dita séria, se colocasse disponível para fazer uma coisa supostamente não séria, como ser DJ. Né? Por exemplo, vamos pensar aqui numa figura que eu tenho um amor profundo, que é meu amigo, pastor Henrique Vieira. O Henrique, ele é deputado federal, ele é ator, ele é educador, ele é escritor, ele é palhaço, formado com curso de palhaçaria. Então, e ele é pastor evangélico. Que é uma coisa, né? Que você pensa esses ofícios como coisas que não são conciliáveis. Então, a geração mais jovem vê isso com muito mais fluidez. Né? Então, essa é uma alternativa que eles estão tentando construir e que embaralha um pouco esse jogo do que você quer ser quando crescer. Isso é altamente invejável pra gente. Dá até raiva um pouco. Dá até um pouco de raiva, né? De olhar, como assim ele quer tudo no mesmo tempo, na mesma vida? Isso, exatamente. Exatamente. E também está acontecendo, eu acho que a influência dessa pós-modernidade em poucos lados bons, benéficos que essa cultura tem trazido, para quem está na nossa geração, até um pouquinho mais para frente, a possibilidade de começar uma vida nova, né? Então, de você repactuar o seu contrato com a própria vida, transformando a sua vida conjugal, né? Separando e ficando solteiro. Outro dia, um adolescente me procurou
para terapia. E aí, o que tá te trazendo aqui? Eu tô precisando resolver uma questão foda aqui, que fiquei doido com o negócio. O que foi? Eu achei a minha avó no Tinder. Isso zoou com a cabeça dele. Assim, as definições de avó foram completamente destruídas por essa cena. E o filtro dele estava configurado errado ali, né? Se ele estava pegando a avó. Existe essa ressalva a ser feita, sim, né? Porque o Tinder, ele limita um range de idade. O range ali, né? Exatamente. Pois é, mas o que ele estava dizendo era dessa história, assim, como é que está sendo a vida agora de pessoas que estão se colocando para jogo em todos os jogos, né? Numa idade em que você tinha que ficar com a boca aberta, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Tricotando, né? Então, eu acho que tem mudanças aí para todos os lados. E eu honestamente acredito nesse tipo de produção de vida para lidar com o pessimismo, para lidar com os medos, sabe? Porque na hora que a gente olha para toda essa produção de pulsão de morte que está vindo das macroestruturas políticas do mundo, a gente se sente num nível de impotência e de desespero, né? Eu tenho vivido muito essa sensação. Sim, porque a gente achou que a gente estava indo para um mundo que ia virar mais calmo, mais progressista, mais resolvido, mais inteligente, com a democratização da mídia e do conhecimento ia chegar para todo mundo, e a gente estava caminhando e a gente tomou um soco na cara pós-pandemia. A ideia de progresso, assim, a ideia de progresso foi toda assim, né? Tipo, esfumaçando. Uma terceira guerra mundial logo aí, a gente achou que não ia ter mais guerra. Gente acreditando em terra plana, dentro da família, né? Enfim, todas essas coisas me dão um bode enorme. E eu sinto que eu pessoalmente preciso estar o tempo inteiro construindo diálogos que me digam assim, aqui e agora tem o que a gente pode fazer numa microesfera qualquer, para a gente não se sentir impotente nesse grau que seja assim muito petrificante para a alma, sabe? Olhando para um futuro mais distópico, a gente estava falando dessa geração, ou seja, geração Z, né? As pessoas que estão chegando agora no mercado de trabalho, que o mercado de trabalho não sabe lidar com elas, muito bem, a gente falou sobre todas essas questões da forma como eles encaram o mundo. Eu lembrei agora de um vídeo que chegou para mim na rede social, que era do Keanu Reeves, né, numa entrevista que ele deu nessa época recente que foi lançado o Matrix, sei lá, o mais recente aí, pós-pandemia, e aí ele estava contando que ele estava na casa de uns amigos, num jantar, e os amigos deles tinham filhos em 3 idades, de 12, 15 e 16 anos, assim. E eles não tinham assistido o primeiro Matrix, né? E aí o casal que estava recebendo o Keanu começou a contar, apresentou ele e tal, e eles começaram a falar sobre o enredo do filme, e o enredo do filme conta que é um personagem que vive num mundo irreal, né? E ele é dado a opção de ir para a realidade ou seguir nessa realidade fantasiosa que é a Matrix, e ele escolhe ir para o mundo real, e aí ele descobre, e aí, nesse momento em que ele estava contando essa parte no enredo do filme, o Keanu fala, as crianças ali de 13, 16 anos que não tinham assistido o filme, elas perguntaram incrédulas, mas por que ele escolheu a realidade? Ou seja, para eles não fazia o menor sentido buscar o real, se o irreal era melhor, mais confortável, né? Por que a gente escolhe a pílula vermelha? Por que ele foi atrás do Matrix? E ele achou isso fascinante, né? Ou seja, existe um futuro em que as pessoas preferem a anestesia, e aí trazendo para uma reflexão mais do mundo de agora das redes sociais, pessoas que preferem viver o não real como alternativa melhor para a vida. Você, dentro da psicologia, como que você vê isso? Bom, a rede social ela ganha muito dinheiro por isso. Ela está fazendo uma aposta desde o início nisso, né? Venha se refugiar aqui
do real que te gera tanta angústia, tanta frustração, tanto desespero. Aqui você nem vai ver o tempo passar. Aqui você vai fazer um scroll infinito num monte de vídeos que vão te dar um efeito dopaminérgico chocante, e você vai se conectar com... vai poder escrever para o seu artista preferido, mandar uma DM para ele, vai curtir tudo que ele está fazendo sem precisar ligar a televisão. Assim, então tem uma perspectiva de anestesia ali que está colocado o tempo inteiro, e que na nossa época tem substituído a pausa, né? A pausa é que nos conferia em outro tempo essa saída do real, né? Do real da nossa vida, o desespero, o vamos correr para pagar boleto. Isso. Né? A pausa era: deixa eu ir ali tomar um banho de cachoeira, vou ali andar algumas horas de carro para chegar no litoral e tomar um banho de mar, ou eu vou passar, como diria Rita Lee, um dolce far niente, assim, vai passar um final de semana sem fazer nada, sem ir para nenhum evento, vou ficar aqui só comigo, contemplando a vida, né? Esse tipo de experiência que nos dava respiro do real, ele foi substituído por essa anestesia da rede social. Então, um pedaço dessa epidemia de burnout que a gente tem hoje tem a ver com essa impossibilidade da gente descansar, né? Que o tempo inteiro está conectado com um fazer, né? Com uma produtividade, né? Assim, se a gente quisesse fazer exercício, era só ir e lidar com o corpo. Agora tem que ter a roupa certa, o close certo, dizer tá pago, mostrar que você tá indo, né? Quem tá pagando tá devendo alguma coisa, né? Então essa sensação de débito existencial com todas essas atividades causa tanto desespero que acaba retroalimentando como um círculo vicioso a nossa adesão à rede social. Então, quanto mais a gente entra nessa lógica produtivista, mais a rede social nos serve de anestesia, e mais a gente se cansa também porque está ali dentro, também porque não desliga o celular, também porque não consegue pausar, né? Isso vira uma coisa infinita. Mas o próximo passo, que me parece como mais assustador, é a conversa com o GPT. Com o chat GPT. Com o chat GPT, que vai dar um acolhimento, vai dar um carinho, vai dar uma atenção a quem não tem isso no mundo real. Mas já estão mostrando aí que até a página 2. Porque nessa ideia do delírio da inteligência artificial, porque a inteligência artificial delira. Delira, ela alucina, né? Que é o termo. Ela alucina, né? Então, ela inventa umas coisas lá para não ficar sem te responder nada. Então, nessa ideia, à medida em que você vai trazendo elementos mais complexos da sua vida, ela também não te responde te dando um afago. Então, para quem está seguindo essa lógica, que é importante a gente dizer aqui, né? Não é terapia. Isso não é terapia. Isso é uma conversa com um robô. Nós precisamos criar uma outra categoria que não existia no mundo até aqui. A gente não conversava com o robô, agora a gente conversa. Mas isso não é terapia. Terapia é outra coisa. Sim. Terapia é uma atividade feita entre humanos conectados emocionalmente, né? Desde Freud. É uma experiência que envolve uma relação amorosa, estranha, única, diferente, irreprodutível em outras relações, meio afastada do resto das suas relações afetivas e por isso mesmo muito potente, mas é uma relação de amor entre humanos, né? E através desse amor estranho e único é que a terapia acontece. Então, a conversa com o robô não é terapia. Mas esse tipo de envolvimento que as pessoas estão tendo com o chat GPT tem uma necessidade que o chat GPT está trazendo, que o algoritmo das redes não faz, que é
ele te oferece uma experiência especular muito impressionante, né? Ele te diz ali uma fala muito parecida com o que você, usando as palavras que são caras para você. Ele te diz o que você precisa te ouvir. diz o que você precisa ouvir, né? Então dá uma sensação de que é uma bolha 2.0, assim. O meu jeito de pensar é o certo, a minha forma de perceber a minha própria vida é desse jeito mesmo que eu tenho que pensar. Então essa falta de novidade nessa relação é o que faz com que ela não seja terapêutica. Porque aquilo que é terapêutico promove uma pergunta que não se resolve facilmente. E ele busca sempre solução, o E GPT. ele busca sempre a solução. A inteligência orgânica mora, então, no problema, Exatamente. na dúvida. A pergunta... Eu acabei de escrever um livro infantil, porque eu estou muito preocupado com essa história, cara. Assim, o fato da gente ter tido um rebaixamento da ideia da pergunta, né, por causa dos fundamentalismos crescentes, a verdade imperativa, única, a narrativa única, a história única, como diz a Chimamanda, né? Isso crescendo em todos os lados da cultura. Gente, mas perguntar é a coisa mais essencial da vida. É a base do conhecimento humano, é a filosofia. É a base da existência, né? É a base da nossa aventura de viver. A gente não pode deixar de perguntar, né? A gente está aqui hoje gravando no dia seguinte à morte da Preta Gil, e o Brasil inteiro está se fazendo um monte de perguntas sobre isso, claro, né? Como assim? 50 anos. 50 anos, mas o Gil perder mais um filho, né? A Sandra perdeu uma filha. Assim, tem perguntas que surgem dessa experiência, né? Que vão para além de Deus vai te dar conforto, que Deus provenha tudo que você... São perguntas que não se calam diante dessas frases. Se a gente for ser honesto, mesmo se a gente tiver uma profissão de fé assim muito pungente, ainda assim a gente tem direito a essas perguntas, né? Então o ChatGPT não constrói um diálogo que te deixa com aquela pergunta inquietante, sabe? Então é importante a gente fazer. Mas você não acha que vai, Alexandre? Hoje a inteligência artificial evolui numa velocidade que a gente não acompanha. Você não acha que ele eventualmente vai? Ou seja, tem aquela palestra, eu tava lá, né, 2022, acho que foi no SXSW da Esther Perel, que ela disse que chegou alguém no inbox dela e disse: Esther, eu não consigo me consultar com você, mas estou aqui com essa tecnologia, eu trabalho com tecnologia, peguei todos os seus podcasts, todos os seus livros, todos os seus artigos, botei aqui no GPT e estou me consultando com você. E aí ela fala, né, o que isso significou para ela. Com você... Talvez não tenha acontecido, mas se alguém pegar lá todos os seus livros, todos os seus conteúdos e todas as entrevistas que você deu e todas as sessões que você faz com o seu grupo de homens ali e colocar numa IA para conversar com as outras pessoas, você vai encarar isso como uma forma de se tornar eterno ou como uma grande ameaça a quem você é? Nossa, deixa eu pensar um pouco. Sua pergunta é boa demais para eu te responder de supetão. Em primeiro lugar, eu não vou sentir que sou eu. Essa é a primeira coisa. É uma alteridade qualquer que eu nem sei botar nome nisso, né? É um outro que está falando por mim. Então eu acho que esse direito a gente precisa reservar e resguardar. Juridicamente, inclusive. Juridicamente, assim. Qualquer outrem, seja ele um robô ou uma pessoa que queira falar por mim em meu nome, precisa ter minha procuração. Deixa eu te dar um tempo para pensar, contando uma questão pessoal que acontece há mais ou menos um ano e pouco, né? A maior parte dos vídeos que circulam pela internet com a voz e a imagem do meu pai hoje, do professor Mário Sérgio Cortella, diz coisas que ele nunca disse e com a voz dele, com
ensinamentos e com trechos que nunca saíram da boca dele. Ou seja, os vídeos que viralizam hoje do Cortella, muitas vezes falando frases religiosas, Que loucura. uma autoajuda barata, são coisas que ele nunca disse. Então, essa briga jurídica a gente já tem. Há mais ou menos. Isso gera problemas novos, Alexandre. Gera problemas novos. Gera problemas novos, porque chegou no meu inbox, por exemplo, uma mensagem assim: Pedro, mostra esse vídeo aqui pro seu pai, eu me recuperei de um AVC, passei os últimos 6 meses em tratamento, e aí era um vídeo super bonitinho da mulher ali, né, que ela fez no hospital, com a cabeça enfaixada, depois na fisioterapia, e o áudio que ela usou para fazer esse conteúdo lá no Instagram era um áudio com a voz do meu pai, dizendo algo que ele nunca disse. Nossa. Né, uma motivação barata, e ela dizia, mostra pro seu pai, tal. O que você responderia para ela? Eu responderia assim: que bom que você se sentiu entusiasmada por essa voz. Que bom que essa voz já tinha encontrado dentro de você uma história, essa sim verdadeira, da sua relação comigo. E eu vou te fazer um convite. Vou pegar o fio da história que você tinha comigo e do que você está vivendo agora. Eu quero te escutar, mas eu preciso te dizer, essa voz não sou eu. Inventaram. Mas ela só fez sentido para você porque nós, humanos aqui, já tínhamos uma história. É por isso que é através disso que eu consigo me conectar. Caramba, que resposta boa. Eu não fui capaz de responder assim, não. Eu respondi, tá bom, vou mostrar pra ele. Fica quieto, tranquilo. Eu não vou dizer o mas, né? Porque o que eu diria normalmente pra uma pessoa? Às vezes me mandam, Pedro, essa voz aqui é do seu pai? Não, não é, cara. Se puder, denuncie. Isso é crime, né? Sim. É feito com IA. Mas nesse caso, putz, eu falei, não, que bacana, parabéns pela sua recuperação, pode deixar que eu vou mostrar pra ele. Vida que segue. Vida que segue, né? Eu não sou exatamente eu sou muito de humanas, Pedro. Eu sou profundamente de humanas, entende? Pessoas profundamente de humanas não têm todo o conhecimento de que necessitam para lidar com essas coisas. Então, eu estou estudando muito para lidar com isso. Outro dia eu fui convidado para a sede do Conselho de Psicologia para a gente debater terapia por IA e essa coisa toda. Mas eu sou um aprendiz. E tem uma questão de ego também, né, Alexandre? Como é que vai botar um negócio que é você ali no outro lugar? Mas eu acho que isso é direito, em primeiro lugar, né? Assim, para mim tem uma questão que é a cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, Caetano Veloso, né? Isso para mim é uma tradução da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Assim, então, nós estamos no direito de definir até onde nós vamos, né? Com que finalidade, né? A gente é regido por uma quantidade de forças dentro que ficam operando de forma caótica, sabe? E que no final disso a gente toma uma atitude, às vezes a gente se arrepende, volta, e esse caldo todo que nós somos. Mas enquanto a gente está agindo dessa forma, porque a gente tomou a decisão, eu acho que a gente está na esfera do razoável. A partir do momento em que um outro, que é a tecnologia, o aplicativo, a inteligência artificial, o dono da Big Tech, ou sei lá que outro seja esse, se apropria de uma identidade, sabe, para produzir algo sem o meu consentimento, isso é um problema jurídico. Em primeiríssimo lugar, isso é um problema de direito, que tem que ser debatido, que tem que ser criminalizado, que tem que ser judicializado, enfim. Agora, do ponto de vista ético, a gente nem... Assim, a discussão daria 10 inteligência orgânica. Né? Porque mesmo que eu, por exemplo, escreva assim, eu autorizo as pessoas a fazerem deepfake de mim depois que eu morrer. Isso. Quando eu estou fazendo essa autorização, eu estou fazendo baseado no que existe hoje de tecnologia para se produzir isso. Isso dá um giro também nessa
discussão ética, porque daqui a 20 anos o que vai se poder fazer com isso é uma coisa absolutamente inimaginável, que obviamente não estava prescrito dentro de mim quando eu assinei essa autorização. Né? Aquele negócio do cérebro paleolítico, emoções paleolíticas, instituições medievais Isso. e tecnologia divina. Isso. Né? Isso. É Alvin Toffler, né? O futurista que fez essa frase, porque é justamente isso, as instituições não acompanham a tecnologia, mas a gente tem que lidar com o nosso cérebro lá da pré-história com esses estímulos de agora. Isso é muito... Será que é isso que está nos dando o esgotamento? Eu acho. Eu acho mesmo, assim, que o que está nos esgotando é essa sensação de que a gente precisa ser cada vez mais veloz. Essa é a primeira coisa que nos esgota. Né? A gente tem um corpo finito. Né? Um corpo finito que não tem mais o direito de descansar, de envelhecer. Né? As coisas absolutamente essenciais para um corpo, descansar e envelhecer, são criminalizadas no nosso tempo. Né? Se você descansa, você é um vagabundo. Né? Você tem paranoia de que eu deveria estar fazendo alguma coisa. Né? Deveria estar ouvindo um podcast. Deveria estar ouvindo um podcast enquanto lava a louça. Eu não estou fazendo nenhuma coisa nem outra. Pode crer. E que eu também não posso envelhecer. Né? Que eu estava outro dia, não tem nem 3 dias essa cena, eu estava reclamando, resmungando num grupo de WhatsApp de pessoas da minha geração, de amigos, falando assim, gente, na minha vez de ficar velho, tem que ficar com a perna dura, é isso mesmo, com a bunda dura para evitar Alzheimer. Quer viver muito, faça exercício perna, né? Exatamente. De perna. Exatamente, assim. A gente fica lembrando, assim, dos velhinhos da nossa vida, que a gente lembrava, todo mundo velhinho. E tava tudo certo, né? Mas você, Alexandre, você tem 50? Eu tenho 51. 51. Você é de uma geração que é aquela geração X, né? Talvez? Acho que é X. X, né? Que é aquela que se vê... Não, acho que eu sou baby boomer. Baby boomer. Você que ferrou o mundo, cara. Eu ferrei. Vocês que ferraram o mundo. Só que vocês pagam uma conta também agora, que é aquela geração que cuida dos pais e dos filhos. Isso. Então tem muita coisa em cima de vocês também. Muita coisa. E eu tenho três adolescentes. Você tem 3, Você tem pais vivos também? Tem pais vivos. E que precisam do seu auxílio? Não, ou não? ainda não, mas daqui a pouquinho. Então, porque são pais que vivem mais. Isso, e que caem... eles são super saudáveis, são pilateiros, entendeu? Estão lá no Pilates todo dia, são maravilhosos. Os meus pais são 10, 12 anos mais velhos que você. Não, mais. 20 anos mais velhos que vocês. Mas eles viveram os últimos 10 anos... Não, os últimos 30 anos, na verdade, essa dualidade de ter que terminar a criação dos filhos cuidando, sustentando também os pais, né? Então uma carga muito pesada em cima deles, assim, que eu acho que é o que vocês também da sua geração é outra que vai viver isso muito pesado. E com uma coisa que é diferente dos pais de gerações anteriores, que é assim, a gente tem a impressão, como geração, de que os nossos filhos vão passar mais tempo em casa. Porque eles vão levar mais tempo para construir uma autonomia, por exemplo, financeira, mas não somente a financeira, a emocional também, para poder fazer o corte e falar assim, agora sou eu e minha vida. É uma adolescência que vai até os 30. Pode. Opa, se for até os 30, tá ótimo. Você tá brincando. O panorama geracional já não é esse. Né? Mas da geração dos meus filhos, né? Se você pega pessoas de 30 anos hoje, elas ainda estão na casa dos pais. Estão, né? Porque é muito caro. Mesmo que elas estejam trabalhando, entendeu? Mesmo que elas estejam colocadas no mundo. Sim, mas isso não é um sintoma também do fim do modelo capitalista, o fim do império e tal. Aí nós estamos aí entrando em política hardcore. Que é legislação trabalhista, CLT, a precarização do trabalho, né? Gente com ensino superior virando motorista de aplicativo. E esse é o cenário, né? E que está construindo uma dificuldade muito maior de você construir essa perspectiva de vida em que você diz assim, eu posso viver do meu trabalho, o meu trabalho me oferta um tanto de
não é luxo, é o mínimo de tranquilidade, conforto, paz de espírito, conta paga, né? Então, mas isso traz uma percepção também para a sua geração, para mim, para os seus filhos, de todo mundo, de que realmente você não pode envelhecer. Não existe aposentadoria para você, não vai existir para eles. Então, a questão do envelhecer para ficar tranquilinho é um mito que como caiu envelhecer. por terra. Como envelhecer. Quando eu estava falando desse envelhecimento, eu estava mais abordando essa questão assim. Física. De você não ter paz para se decair, Sim. né? Para assumir as perdas do corpo, né? De estar o tempo inteiro se mostrando jovial, assim, da adolescência e a juventude como se fosse um mito que se persegue a vida toda, né? Mas agora, nesse ponto de vista que você está falando, eu posso chorar aqui já? Não quero passar o meu pessimismo para você, que é alguém que busca esperança. Mas sem Mas dúvida. terapia não é a gente se abraçar também nas A gente desesperanças. se abraçar no desespero. É isso. Mas eu sinto que o envelhecer na nossa época, ele está se colocando também com essa pergunta, né? O descanso, ele está proibido só para quem está como, digamos assim, população economicamente ativa, ou o idoso também. Porque já há algum tempo no Brasil existe, e isso é muito transversal em termos de classe, já tem alguns censos que estão mostrando isso, por exemplo, em que a gente tem uma família que a gente chama de 3 gerações. É o avô com o dinheiro dele, da aposentadoria dele, ou da aposentadoria com um negocinho que ele tem, que paga as contas dele, da geração dele, ele e a esposa, por exemplo, e dos filhos, e ainda paga a coisa dos netos. Então, a gente já tem isso no Brasil, né? A tendência é só piorar, né? É essa família incrustada nessa dependência transgeracional. Sim. Que tende a se consolidar mais no Brasil. Eu não sei se eu vou fazer um paralelo que eu vou fazer agora, mas acho que eu vou fazer porque pede. Mas porque você citou aí a Preta, e ontem eu estava vendo o vídeo do último show do Gil aqui em São Paulo, 26 de abril, em que ele já sabia que ela estava ali no final, né, cantando drão ali, chorando, e cara, que momento lindo, assim. Ontem eu assistindo TV, chorava vendo essa cena, mas o paralelo é com a questão... Existe uma série do Gil lá na Amazon que é ele fazendo a turnê com a família, que é lindo ele levar a família inteira pro palco, os filhos, os netos, né, que estão todos ali meio que homenageando o avô e vivendo ali. Mas a outra leitura de tudo isso é que tá todo mundo ali em cima ainda do legado do velho ali, né, do cara de 80 anos que não pode parar, que não pode parar. É lindo aquilo, a família Gil, talentos incríveis em todas as gerações ali, mas existe ainda uma dependência desse idoso que não pode parar, que é muito isso que você estava falando, né? No caso do Gil, aí tem uma diferença que é o tipo digamos assim, o tipo do ofício. Sim. em que ele opera, trabalha com uma lógica que é muito própria da arte, que é assim, quanto mais tempo você tem fazendo isso aqui, mais valioso você é, e o seu valor transborda para as gerações posteriores. Ah, que bonito. Né? Mas em outras carreiras não necessariamente isso acontece. Né? Por exemplo, se você for um atleta, né, você perde o valor à medida em que você envelhece. Né? Tá aí o Cristiano Ronaldo tem que ser quase um sobre-humano, assim, quase um robozão para justificar ter 40 anos e estar jogando ainda, né? Então, isso eu acho que tem a ver muito com esse espectro da arte e de como a gente constrói mesmo esses mitos poderosíssimos, né? Tá aí a Fernandona, começando uma turnê nacional aos 96 anos de idade, né? Que ela vai rodar o Brasil fazendo leituras lá da Simone de Beauvoir
Então, mas você Aquela não vê peça um dela. outro problema ali? Porque não quero que você chore, mas o meu papel é trazer os problemas aqui, já que a gente fala que o conhecimento surge do problema. Tudo bem, Fernanda está começando uma turnê aos 96 anos, isso é lindo, mas o share of wallet, ou seja, o espaço da carteira do consumidor de arte, ao invés de ir para uma peça de um artista que está começando, ele vai ainda assistir a Fernanda. O cara que... Ou seja, a renovação da arte, ela passa por uma crise também. Ou seja... Não necessariamente, sabe por quê? Porque a pessoa que vai lá ver a Fernanda tem a impressão muito concreta de que não é qualquer um que chega a ser uma Fernanda. Então, assistir, se você for pensar assim do ponto de vista da proximidade que a arte também pede para gerar engajamento, você precisa se sentir próximo, né? Eu levei recentemente o meu filho, que é um adolescente gay, no show da Glória Groove, né? Que é uma artista recente. Que é uma artista recente, um pouco mais velho do que ele, né? E com quem ele se sente identificado, não só do ponto de vista geracional, mas também de identidade LGBT e um monte de outras impressões dela sobre a vida que batem com as dele. E aí ele também gosta muito de MPB e eu falei, vai ter um show do Ney. E ele curte Ney, foi ver o filme e ele falou, não, do Ney eu não quero ir não, no show não. Eu quero ir no show de gente mais jovem. E eu fiquei pensando justamente nisso. Então tem um certo elan ali identificatório em que a Fernanda não vai conseguir fazer isso. Sim. Né? A Fernanda é aquele negócio que você vai para aplaudir, se embevecer, e é mesmo. Para homenagear, né? Para estar presente diante de uma divindade. De uma divindade. Sim. E é mesmo. Mas quem ainda lota os estádios, quem ainda toca nas rádios... tocar nas rádios é uma coisa muito velha de se dizer, não faz o menor sentido eu falar tocar nas rádios. Olha, né? Isso 9001 de cringe pra você aqui Oi? hoje. Isso 9001 de cringe pra você aqui total hoje. cringe, tocar nas rádios, que coisa horrorosa. Mas eu digo isso porque eu sou de uma geração que quando estava entrando na faculdade, ano 2001, 2002 ali, para mim, que sou de humanas também, existe uma banda chamada Los Hermanos. Sim. Né, que era aclamada pela crítica, que teve 3, 4 discos maravilhosos e era uma carreira finita ali. E a partir dos segundos discos, do segundo disco, que é o Bloco Deus Sozinho, eles tomaram uma vertente que acabou criando uma legião de fãs incrível. E a gente tinha certeza ali, quando eu tinha 20 anos, que Los Hermanos era o Gil e o Caetano da minha geração, da época. O Camelo era o Chico e o é verdade. E o Marcelo. É verdade. Né? E aí eles fizeram algumas turnês de reencontro. E eu achei que aquele público deles ia ficar eterno, como é até hoje uma experiência que foi, pelo menos na minha idade, de descobrir Raul Seixas. Sim. Todo mundo ali na adolescência, eventualmente... Toca Raul. Vai descobrir o Raul, né? Que tá com a série maravilhosa agora contando a biografia dele. Mas eu achei que Los Hermanos era isso, que ele ia se renovar, o público. Mas o que eu vejo nos estádios quando eles fazem uma turnê... É que é a mesma galera. É a minha galera da faculdade. Pois é, mas tem... E uma repulsa a Los Hermanos, né? Porque criou-se o Los Hermanos... A pior coisa do Los Hermanos é o fã de Los Hermanos. Né? Que ele se fecha ali numa redoma, uma bolha, que virou ainda algo que é gerador de meme. Mas no sentido em que, assim... Quem que lota os estádios até hoje? É o Titãs, é o Paralamas, é a Marisa Monte, são um pessoal que não tá falando com o jovem. Quem... Cara, mas tá faltando uns aí que não estão na sua conta, que, por exemplo, os sertanejos, o funk, essa galera... Mas será? Mas não é no estágio mainstream da cidade. Não existe mais mainstream. No estádio mainstream da cidade é essa galera mesmo. Agora, eles têm públicos impressionantes no interior do Brasil, nas feiras agropecuárias. Sim. É um negócio que na hora que você vai ver é uma coisa impressionante. Sim, mas o sertanejo sempre foi, certo?
Sempre teve. Mas eu acho que não era o sertanejo, Aham. né? Esse, que, por exemplo, que teve Chitãozinho, Sim, amigos. Zezé de É. Camargo, os Amigos, etc. Não é a mesma coisa desse fenômeno agora, não. Eu acho que tem um apelo mais erótico, Você tem entendeu? adolescentes em casa, É. mas eles escutam a mesma coisa? Não, claro que não. Cada um vive um Cada universo um tem um diferente. universo diferente. É. Tem K-pop, entende? Tem um Uhum. monte de coisa aí também entrando e bagunçando com esse coreto. É muito cringe a gente achar que é só então os artistas antigos que ainda movimentam as massas. Não, tem muita gente movimentando e fazendo acontecer isso assim. O que eu acho que nunca mais vai acontecer, porque a produção de mídia e de espaço de difusão de qualquer tipo Uhum. de informação, seja conhecimento acadêmico ou arte, não é mais do jeito que foi até pouquíssimo tempo atrás, né? Então, nunca mais a gente vai ter essa geração dos oitentões de agora, Chico, Caetano, Milton, Paulinho da Viola, Uhum. né? Isso está muito Paul mais McCartney, espalhado. exatamente. Isso está muito mais espalhado. São múltiplos que estão espalhados e por esse grau de espalhamento, cada um com seu nicho, cada um com a sua tribo, com o seu grupo ali, não ganha esse lugar de acontecimento magnânimo, assim, Uhum. universal, né? Mas eu acho que se a gente buscar com uma lupa, assim, não preconceituosa, a gente encontra genialidades ali, entendeu? Uhum. Nessa galera. Isso é muito inspirador, né? Eu acho. Porque uma das coisas que é consenso quase aqui nos papos do Inteligência Orgânica é que o futuro do ser humano é ser cada vez mais humano e a humanidade mora na arte. Isso. Mas, Alexandre, Eu a última acredito pergunta... tanto nisso, Pedro. É? Tanto. Eu só acredito nisso. Eu acredito tanto nisso que eu considero que eu sou um artista. Porque eu trabalho com a palavra, mas de um jeito que não é a tradução de um artigo, sabe? É uma produção artística, assim, é uma carpintaria com a palavra, em que eu junto arte também, junto com o conhecimento Claro. da ciência, da filosofia, né? Então eu faço uma carpintaria artística. Então eu acho impossível, absolutamente impossível viver sem arte. E justamente você é muito bom em criar pontos de contato, ou seja, das pessoas, de tornar uma mensagem que é complexa mais acessível. Isso. E a função... Essa é a minha busca louca. Né? Essa é meu pensamento obsessivo. Como eu posso falar disso aqui para que a minha tia que mora lá no interior possa me entender? Então, e aí a última pergunta super difícil que eu tenho para você aqui, que eu acho sem resposta, mas você pode ter, é que no mundo em que as funções operacionais são cada vez mais automatizadas, ou seja, vão ser assumidas pela IA, Sim. a gente entende, então é consenso que o futuro é a arte. Só que viver de arte sempre foi para poucos. E a arte sempre foi vista como algo supérfluo. Qual que é o futuro, então, do ser humano? Eu acho que a arte ela vai ser sempre uma necessidade de alguns. Há um ponto que esses alguns vão bancar o que tiver que acontecer com a vida deles para a arte acontecer. Se você for pensar dessa geração que nós estamos falando aqui, né? Gil, Chico, Caetano, né? Essa Milton, o que essa galera passou. Né? Hoje eles estão aí sendo incensados como orixás da cultura brasileira, né? Como ícones, como deuses. Mas a juventude deles foi pauleira, foi exílio, foi perseguição política, foi censura, foi difamação, foi um monte de coisa horrível. Né? Então, houve ali uma alma que insistia e insistiu nessa arte. Eu acho que isso sempre haverá no artista, né? Então, há alguns que
independentemente do cenário, com terra arrasada por IA, não tem mais árvore, não tem, né? O que for, vai ter gente fazendo arte. Assim, por uma necessidade atávica existencial, assim, que vai ganhar de qualquer xadrez aí que inventarem, sabe? Qualquer xadrez mortífero vai perder dessa pulsão artística do humano. Alguns outros não, vão fazer uma negociação com o próprio desejo e dizer assim, não, isso não dá para mim, eu realmente preciso trilhar aqui esse caminho porque a minha vida não coaduna com a produção da arte nesse momento. Sempre existiu e sempre vai existir isso. Uhum. Quem vai falar não? Né? Por exemplo, a história do Paulo Vieira, né? O que esse menino que saiu do Tocantins, era um menino saído do Tocantins, chegando em São Paulo, e se transformou nesse cara que ele é hoje. E está voltando e fazendo a narrativa da história da vida dele, transformando a história da vida dele, que é uma história... Não sei se você assistiu. Você assistiu Pablo e Luizão? Não ainda. Tem alguns episódios, que é uma comédia, deliciosa, bem escrita, genial. Mas em alguns momentos eu fiquei, Pedro, assim... com uma emoção desencontrada dentro de mim, porque supostamente era para eu rir daquilo, mas tem muita miséria brasileira ali, sabe? E que não me arranca o riso, me arranca a compaixão, me arranca a tristeza, sabe? Mas você vê que o Paulo insistiu e insiste, brigou para acontecer aquela série do jeito que ele queria, com os atores que ele queria, inclusive tem Caetano Veloso dentro da série. Não vou te dar spoiler como, porque é genial a participação do Caetano. Mas então, assim, tem essas pessoas que vão pegar a arte como uma flecha, assim, uma flecha, assim, como o Oxóssi. Assim, é uma só que eu tenho para jogar na mata, entende? Assim, é isso que eu tenho, é isso que eu sou e é para lá que eu vou. Então eu vejo muita gente trilhando a arte desse jeito e fazendo isso acontecer. Às vezes no bloco do Eu Sozinho, por exemplo, no teatro, né, que tem problemas seríssimos hoje de financiamento, né? Mas como é que se resolve? Eu quero viver de arte, vou fazer um monólogo. E aí temos uma imensidão de monólogos acontecendo no Brasil, mas muita gente conseguindo lotar espetáculos com monólogos. Então, eu tenho essa percepção da arte, sabe? Eu sou tão... talvez seja o ponto da vida, estou pensando isso pela primeira vez aqui junto de você, talvez seja a dimensão da vida que mais produz esperança em mim, seja a arte. E eu concordo totalmente, a gente se encontra nisso. Mas eu acho ainda, sendo pragmático, um pouco utópico. Quando a gente pensa em futuro próximo, assim, sabe? Porque é um raciocínio muito lindo, muito bonito, mas eu acho difícil transformar essa ideia, o que a gente quer, o que a gente entende, o que a arte me transformou. Eu só tô aqui também, eu sou jornalista, fui fazer... Tem a ver com todas as influências de arte que eu tive na vida, e você, psicólogo, também. Isso. Mas, Ale, eu vejo ainda com muita distância, sabe? Em como transformar isso no prático, no dia a dia, assim, sabe? Mas papel de quem consegue explicar temas complexos em mensagens simples. E, para terminar, você que teve também uma experiência de mídia de massa, né? Lá na Fátima TV, e hoje lida muito bem com a mídia de nicho, ou seja, dentro das redes sociais. Você se sente, de certa forma, tolhido pelo algoritmo? Você ainda tenta construir sua mensagem de uma forma que ele vá bem na rede social, e aí, ou não? Honestamente, eu não sei fazer isso. Não sei fazer isso. Assim, primeiro porque eu lutei tanto para ter o direito de ser eu mesmo. Lutei com os humanos, que não vai ser uma máquina que vai me dizer que eu não vou poder ser. Então, se a máquina vier dizer você não pode ser assim, não é com ela que eu vou brincar.
E a segunda coisa é que aí é uma coisa da ética do psicólogo, que é assim, se a gente trabalha como psicólogo para fazer uma escuta do sofrimento do outro, com um nível de curiosidade, de respeito, de empatia por esse outro único, porque o que a gente quer nesse trabalho é que a pessoa se banque, assume ser quem ela é, né? Para isso que a gente existe como classe nessa vida. Então, se o meu ofício é fazer isso pelo outro durante todos os dias que eu trabalho, por que eu não vou fazer isso por mim? Eu acho que seria, em primeiro lugar, uma imensa hipocrisia e seria um paradoxo que ficaria explícito, certo? Para esse público que me assiste. Então, eu só tenho isso para ir para o mundo. Eu tenho quem eu sou. Eu sou isso aqui. Eu sou esse cara. Eu sou cheio de limitações. Algumas eu falo, outras eu tenho vergonha, como todo humano, de assumir. Mas pode ser que quem me assista perceba. Isso faz parte do jogo, entendeu? Mas eu não vou fazer uma maquiagem da minha identidade para que o algoritmo diga assim, você pode seguir. Porque senão eu vou ter que passar a minha vida cantando Eles Venceram e o sinal está fechado para nós. Ai, meu Deus, isso que é tão somos bom. Jovens. Isso é tão bom, isso é tão inspirador. É para isso que a gente trabalha aqui. E que bom que você segue aí nessa clareza e trabalhando para que outros também cheguem a isso. Porque é tão difícil, né, que a gente baste, né? Eu lembro para terminar, então, esse Inteligência Orgânica, tem um trecho de entrevista do Jim Carrey, né? Que ele fala... Você nunca vai ouvir um cara de Hollywood dizer isso, mas eu tô me aposentando porque I had enough. Eu basto. Para mim é suficiente. Eu não quero mais. Eu cheguei num ponto em que eu estou feliz com o que eu vivo, eu estou feliz com o que eu sou, e é isso que as pessoas não conseguem entender. Isso. Né? Isso. As pessoas têm muita dificuldade nisso, né? Muita dificuldade. Nesse mundo em que você tem que ambicionar o tempo inteiro, né? Você definir um platô de linha de chegada dessa linhagem de biografia, né? Que é sempre mais e mais e mais, para você viver mais outras coisas que não são igualmente valorizadas, né? Isso realmente, isso é uma decisão difícil de se tomar hoje. Mas admirável necessária. Jim Carrey. Eu acho super necessário. Ale, muitíssimo obrigado. Valeu demais, cara. Valeu Prazer mesmo, enorme, porra. viu? Saiu daqui esperançoso, mas feliz de... Saí daqui feliz de ter te conhecido Eu pessoalmente. também, muito obrigado mesmo. E você que chegou até o final, herói, heroína aqui, resistente nesse papo, muitíssimo obrigado. Você pode se inscrever no canal, deixar 5 estrelas aqui no Spotify ou qualquer tocador que você esteja ouvindo. Siga o Alexandre, mas não fique muito tempo nas redes sociais, não. Precisa não. Precisa não. Olha a janela. Há tanta vida lá fora. Há tanta vida lá fora. Se você está ouvindo isso daqui em áudio melhor do que em vídeo, e comente aqui, deixe seu comentário. Vamos trocar experiências reais, presenciais e cada vez mais verdadeiras, porque a inteligência orgânica é o que vale. Valeu? Até mais. Até mais.